Ô, gente, a eleição dos conselhos federal e regional de psicologia começa nesse sábado, dia 23, e mais uma vez a gente tem que mobilizar votos, assim, para que a psicologia não seja tomada pelo pior discurso, pela face mais equivocada de um empreendedorismo corporativo e de um cientificismo barato, assim, de que a gente vê aquele mesmo que, a partir de uma ciência positivista, diz que a psicanálise é uma pseudociência, por exemplo. Então eu decidi declarar o meu voto publicamente na chapa federal de número 21, né, e na regional do Rio de Janeiro de número 11. E eu decidi fazer esse anúncio público assim muito por ter visto uma outra chapa utilizando imagens, vídeos antigos de um psicólogo que faleceu esse ano, né, um psicólogo que eu senti a morte porque eu acompanhava ele há muitos anos e depois a gente rompeu, eu vi que o discurso estava indo para um lado, justamente o lado que essa chapa defende, e aí eu me afastei. Mas de todas as falas possíveis que eles poderiam pegar desse psicólogo, eles escolheram uma fala que é a seguinte, ó, abre aspas, ninguém aguenta mais, não é um problema que o Conselho tenha pautas humanitárias. Eu estou dizendo que o Conselho fazer papel de movimento social não tem nada a ver com negócios, com psicologia. E aí repara que ele diz, né, não é um problema que o Conselho tenha pautas humanitárias. E, gente, não precisa ser nenhum psicanalista, não precisa ter lido o texto do Freud sobre a negativa para entender que essa negação não é um problema que o Conselho tenha pautas humanitárias, é justamente uma afirmativa de que é um problema disfarçado, né? Então, falar que o Conselho faz o papel de movimento social é uma maneira muito pejorativa de dizer que existe um excesso na defesa dos direitos humanos, né? Dentro da nossa classe. E aí, me parece que é um artifício retórico, assim, para acenar uma certa camada reacionária de psicólogos que precisa ser enfrentada com firmeza por nós, né? E essa é a mesma chapa que diz que a psicologia tem que ser tratada como um negócio. Olha aí o que ele disse, né? Não tem nada a ver com negócios, com psicologia, como se a nossa profissão fosse meramente ou privilegiadamente um negócio, né? E aqui eu acho que existe mais uma cilada retórica, porque ao mesmo tempo em que a nossa profissão ela não se reduz, né, não precisa ser um voto de caridade, ela também não pode reduzir a pessoa que procura a gente a um mero consumidor de serviço, né? Então, quando um grupo coloca que no centro da sua retórica, né, a psicologia é um negócio, esse grupo se coloca a serviço de uma ideologia burguesa, assim, claramente para mim. Primeiro, porque isso privilegiaria o atendimento das elites para fazer o seu negócio dar certo, afinal esse é o objetivo, né? Ou então, segundo, porque existe uma visão predatória assim, da classe trabalhadora mais pobre, porque demandaria do psicólogo que está ali empreendendo, fazendo seu negócio, tirar o máximo de dinheiro dessa classe trabalhadora e criar artifícios para tirar esse dinheiro para fazer seu negócio, seu lucro dar certo, né? Então, quanto mais se explora, quanto mais se retira, se expropria dinheiro, mais esse psicólogo é sinônimo de ter dado certo dentro dessa lógica neoliberal de empreendedorismo, de psicologia de negócio, né? Fora que um conselho que serve à ideologia burguesa não é só esse o problema, né? Talvez esse seja o problema que mais chega à população, mas fica à mercê de inúmeros retrocessos, né, quando nós precisamos de representações no Congresso Nacional para propor leis, para discutir a política pública. E imagina uma política pública que é discutida por meio de uma psicologia vista como negócio, né? Então, gente, por essas e outras, como eu disse, eu vou votar na chapa 21 para o federal e na de número 11 para o Rio de Janeiro, por entender que ali, entre esses integrantes, existe uma trajetória que possui um investimento maior assim, na defesa dos direitos humanos, uma trajetória que eu profissionalmente acompanho, né? Eu não os conheço pessoalmente, apenas profissionalmente, e isso para mim é suficiente, pelo menos, para me fazer regularizar lá o que tiver em aberto dentro do Conselho de Psicologia, das anuidades, né, para poder votar e impedir que exista qualquer tipo de retrocesso, porque ano após ano tem pelo menos uma chapa que se coloca à mercê, se coloca a serviço de uma classe que não é a classe dos trabalhadores, que não é a nossa classe, inclusive, né? É como se nós tivéssemos que nos reduzir a ou atender as elites, atender os desejos, os anseios, ou atender a elite a partir do nosso serviço, né? E definitivamente eu não concordo com isso.
e a gente precisa refletir para ver se concorda, se quem concorda, concorda por quê, né? Com essa lógica de psicologia como negócio, de um excesso de defesa de direitos humanos, que acusam os últimos conselhos de psicologia de terem, e para a gente não cair nessa cilada.